Estamos de volta com o Espaço Parlamentar, que hoje recebe o vereador Arildo Batista, já passando a pergunta para o nosso jornalista Rodrigo Vieira. Arildo, vamos falar um pouquinho de continuar aí nos temas do parlamento, mas agora não dos projetos, mas basicamente voltado para a área administrativa, né? Relacionado agora enquanto presidente da Câmara do biênio 2015-2016, você passou por aí como todos os presidentes, né? Como todos os presidentes passam pela avaliação do Tribunal de Contas. E você teve suas contas aprovadas, né, nessa sua passagem do biênio. Queria que você comentasse sobre isso. Eu lembro que nesse período você tomou algumas medidas como redução do custo de água, né, de energia, dos contratos, da gestão dos contratos. Queria que você falasse com mais detalhes sobre esse período, as suas ações administrativas que culminaram com a aprovação das contas. Então, quando a gente está à frente de uma gestão, a gente não pode esquecer de quem está junto com a gente, né? Nós somos uma equipe, né? E eu, inclusive, aproveito a oportunidade para agradecer os profissionais, né, que são os cargos concursados, são os funcionários, né, os servidores concursados da Câmara, que a gente não faz nada sozinho. Então, o trabalho nosso, ele também é resultado, né, do comprometimento e da competência dessas pessoas, junto com a minha assessoria. Por quê? A gestão da Câmara é uma gestão que às vezes é muito até criticada pela sociedade. Por que existe? Por que tem? Bom, existe o poder legislativo, né? Você tem um dos contrapesos, né, dentro de um processo republicano. Né? O grande problema é que as pessoas olham isso aqui como algo que produz, né, serviços e produz, por exemplo, obras, que não é isso, né? O nosso trabalho é um trabalho burocrático, é um trabalho fundamentado na criação de leis e na aprovação de leis que são a maioria, que são as leis que vêm do Executivo. Essas leis elas têm que estar em consonância com o quê? Com os desejos e as necessidades do município. E cabe ao vereador, que é o representante legítimo de grupos da sociedade, para fazer esse filtro e esse contraponto. E aí existe a burocracia. Essa burocracia hoje ela é uma burocracia que a gente brinca que ela é vista como uma lupa gigante, que parece aquele telescópio Hubble, né, que você enxerga longe. E mesmo você, às vezes, na melhor das intenções, fazendo tudo certinho, às vezes algumas coisas dão errado. E essas coisas erradas são apontadas pelo tribunal. Eu, felizmente, passei, né, incólume por esse processo, mas confesso que há uma certa apreensão, porque tem coisas que não dependem da gente. Vou dar um exemplo claro aqui. O responsável administrativo pela Câmara é o presidente, mas a grande parte do que é feito aqui dentro é feito por servidor concursado. Se esse servidor comete um erro, um deslize, uma falha, não é ele que responde, é o presidente. Então eu acho até que não deveria ser assim, porém eu tive um probleminha muito pequeno, uma questão, né? A pessoa que fazia os lançamentos dos contratos que eram assinados por mim, e tem um prazo para você fazer esse lançamento, a pessoa que cuidava disso vacilou, lançou um dia depois. Veio como multa para mim. Não veio para a Câmara, veio para o presidente. Pessoal, né? Uma pessoa coisa física. Uma coisa que eu, falar a verdade, não tinha nem como ter conhecimento, porque, como eu disse, quem faz aquilo é o profissional concursado. Ele não tem nenhum vínculo político com o presidente. Mas, infelizmente, é assim. Então, eu acho hoje que é uma preocupação muito grande, inclusive, para quem assume esse papel, porque muitas vezes ele vai responder por coisas que ele não tem a mínima responsabilidade, mas o sistema é assim. Então, assim, eu fico muito feliz, né, de poder ter saído, como eu disse, com as minhas contas todas aprovadas, mostra que eu fiz uma gestão eficiente, além daquilo que você falou, nós trabalhamos em algumas questões, porque não basta você vir para cá e fazer o trivial, você tem que fazer algo mais. Eu procurei dar uma incrementada, eu acho, inclusive, que essa questão da economia tinha muito a ver com a questão do meio ambiente. Gostaria de ter implantado mais coisas, porém, se vocês lembrarem, no final de 2016, nós tivemos uma crise econômica, onde os municípios passaram por dificuldades, e nós nos vimos meio que assim, comprometidos em primeiro fazer o quê? Fazer as coisas certas, que era, por exemplo, devolver uma quantidade maior para a prefeitura para que ela pudesse cobrir, né, os seus déficits. Porque Foram 4 milhões, né? 4 milhões. Porque era um recurso que estava previsto para a gente usar. A gente acabou tendo que deixar de investir, né?
Então, é um problema que às vezes afeta até o trabalho dos servidores, mas também eu diria assim, com muita tranquilidade, que no período que eu estive aqui, nós fizemos bons investimentos aqui, resolvemos algumas pendências que tinha, assim como quem me antecedeu fez algumas coisas, eu dei continuidade. Bom, depois aí é uma outra avaliação, né? São outros tempos, e aí eu só posso dizer que assim, fiquei muito feliz por essa oportunidade, me deu de fato um conhecimento muito bom do processo aqui dentro, e, na medida do possível, procurei colaborar aí com os novos que chegaram aqui, porque a gente tem que reproduzir aquilo que a gente tem guardado de conhecimento. Arildo, saindo um pouco agora da gestão Arildo, passando um pouco para a questão do executivo, gostaria de saber sua visão a respeito de um dos fatos mais importantes nos últimos 4 anos, vamos colocar assim, na cidade. 60 milhões de dólares chega para Jacareí, com juros relativamente bom para a cidade em questão de pagamento. Entretanto, com uma certa burocracia para que se aconteça o fato, de qualquer forma, ocorreu o fato, ocorreu a assinatura do Senado, Jacareí é uma das poucas cidades a conseguir esse dinheiro. A partir daí, qual é a sua visão sobre isso? A Prefeitura já consegue fazer algo? A Prefeitura está parada? Como que você enxerga esse recurso que chega e deve ser destinado para algum momento? Deixa eu só emendar na questão. Eu queria que você também fizesse, já dando um pulo para o outro lado da rua, né? Sim. Como é que você faz uma avaliação? Eu queria que você fizesse também uma avaliação mais macro desse governo, já que a gente já está falando aí, já estamos em praticamente já quase fim do primeiro trimestre. Mais 6 meses e fecha exatamente, a conta, né? Final do primeiro trimestre de ano, quer dizer, queria que você fizesse uma avaliação mais macro a respeito do atual governo. A disputa política, né, pelo poder, ela às vezes traz alguns prejuízos para a sociedade. Eu sou uma pessoa que tomo muito cuidado com isso, porque eu digo assim, eu tenho um ótimo relacionamento com o prefeito Isaías, né? Eu friso isso, para as pessoas entenderem que ser oposição não é você ser contra, não é você querer o pior, é você ter um olhar mais crítico, um olhar de quem não tá dentro daquele projeto. Então, quando você vê coisas que destoam, coisas que estão erradas, é sua obrigação apontar aquilo, mas sempre com o intuito de melhorar. Então eu digo assim, prefeito, nós temos os mesmos objetivos, nós queremos um Jacareí cada dia melhor, uma cidade boa para a população, onde as pessoas têm prazer em morar, prazer em investir e viver. Esse é o objetivo da gente, mesmo enquanto oposição. O que acontece entre o período que você ganha eleição e enche de promessas é o pior período, né? Que é o período onde você senta na cadeira e vê o tamanho da encrenca. E na minha opinião, não cabe mais a quem está do lado de fora dar de inocente e falar, eu não sabia que era assim. Há tempos atrás, né, até antes dos anos 2000, por exemplo, eu me lembro que era muito difícil você ter noção das coisas, porque não tinha controle. A lei de responsabilidade fiscal veio justamente nessa época, o que dá um mapa da cidade e de como a cidade está andando. Então, por exemplo, hoje eu acompanho lá o site do Tribunal de Contas, as páginas, e você vê todos os apontamentos que eles fazem de distorções que acontecem na tua gestão. Então você já vai vendo onde estão os problemas. Então não dá mais para quem vai concorrer hoje, por exemplo, ao pleito de prefeito, prometer um monte de coisa que a gente sabe que não é factível, não vai acontecer, e depois você senta na cadeira e fala assim, eu achei que dá. Não dá. Então o que aconteceu nesse governo, eu acho que foi isso. Eu acho que assim, às vezes na ânsia de você ganhar uma eleição, você achar que basta você ter uma ideia na cabeça e você vai resolver todos os problemas da cidade, você promete rios e fundos, e aí acaba ganhando a eleição, porque a população ela enxerga o quê? Ela enxerga o projeto. Pô, esse cara vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pô, esse é o cara. Então, você vota naquela pessoa e depois tem todas as suas perspectivas frustradas, porque nada daquilo acontece. Mas tem algo pior numa gestão pública, que é você aumentar o problema. Eu digo assim, hoje o que dá para se falar dentro de um município é que se você fizer a barba e o cabelo, né, é um termo muito comum, que é cuidar da cidade. É você deixar a cidade bem limpa, é você estar em dia com os serviços, né, pagando os funcionários, é você tendo as vias todas demarcadas, né, funcionando o transporte público, funcionando a saúde. Isso é o básico. Algo além disso só pode vir através do quê? Investimentos externos, né? Financiamento do governo federal, estadual ou empréstimos que são feitos como esse que foi feito. O grande problema é que se concentrou todas as expectativas desse governo nesse empréstimo. Porque achava que com esse empréstimo você ia encher a cidade de obras, de coisas que iriam chamar atenção, e isso faria revolução na cidade.
o sonho era bonito, mas a prática é outra, né? Eu, como eu disse, que já tenho experiência, mesmo nos momentos de economia, né, de boom econômico, demora para vir o recurso de uma emenda, por exemplo, de um financiamento. Não é se assina hoje, amanhã, não. Isso tem todo um processo. Às vezes você faz o projeto, um erro no projeto, você tem que voltar. É muito burocrático. E aí a pessoa que está lá na expectativa de receber o benefício fica frustrada. E eu fiz um levantamento, aí uma crítica que eu faço ao atual governo, é que eu acho que algumas equipes do atual governo são fracas, não conseguem colocar em prática nada, trabalham batendo cabeça, não tem uma integração, não se conversam. Você anda na cidade hoje, você vê buraco, pequenas obras, né? Buraco aqui, buraco ali, é cavalete por toda a cidade, é o SAI fazendo uma obra, a mobilidade só fica sabendo depois que a população reclama, é o SAI fazendo obra e só descobre depois que a população reclama, quer dizer, não tem uma integração. Então, assim, é um governo que, na minha opinião, é um governo fraco, é um governo que não mostrou para que veio. E isso não é o Arildo que está falando, eu sou oposição, então eu saio daqui, faço uma pesquisa nas ruas, converso com as populações no bairro e você vai ver. Nem o mato, que de certa forma é um problema que todo mundo sabe que todo ano tem, que é o mato crescendo, né? Chuva que tem todo ano, todo mundo sabe que chove, as pessoas fazem cara de surpresa. Quando, nossa, mas o mato cresce muito. Mas cresce, chove muito, chove, né? Principalmente nessa época. Então, tem coisa que não dá mais pra gente fazer desculpa. Iniciar uma obra, por exemplo, em época de chuva, é uma coisa previsível. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes, na pressa de você querer fazer a obra, você começa uma obra, cria um problema, porque você não consegue terminar a obra e aquele problema vai se agravando, trazendo, inclusive, o quê? Comprometimento na saúde financeira do município. Você tem que gastar aquilo que não estava previsto. Até, falando em CAF, até para os investimentos que já foram, os recursos já foram liberados, você acredita que ainda esse ano... Na verdade, como é que funciona o financiamento? O dinheiro não cai na conta da prefeitura e está lá à disposição. Na verdade, você precisa iniciar o projeto, né? E esse projeto, ele sendo executado, à medida que ele vai sendo medido, é um termo que a gente usa, né? Então você vai fazer uma pavimentação, aí você vai lá, mede, quanto de asfalto ele fez? Olha, fez tantos metros quadrados, isso, você tem uma conta lá, você vai pagar a empresa. Então esse dinheiro ele só pode ser usado mediante a execução. Então, se você não executar, você não vai usar o dinheiro. Agora, tem que tomar um cuidado para entender, e aí precisa saber se esse recurso, estando à disposição, ele já está sendo, vamos dizer, né, cobrado os juros, correção monetária, né, ou se ele só passa a acontecer a partir do uso dele, porque senão, dinheiro parado lá vai virar um problema para a gente, porque você está pagando algo que nem em obra se transformou. É uma questão a se pensar, se analisar. E eu dizia lá atrás que nenhuma prefeitura, hein? Não estou falando só a nossa, não, tem estrutura para trocar tantas obras como foi vendido para a população, que aquele dinheiro iria, de certa forma, resolver, né? É muita obra. Você fala estrutura, mão de obra. Estrutura, mão de obra, porque você precisa aqui de profissionais que vão acompanhar aquela obra, precisa fiscalizar, você precisa ver se a empresa está... né? Por exemplo, você vai fazer um asfalto, você tem que saber se o asfalto está na especificação. Você vai fazer uma drenagem, você tem que saber se está tudo ok, questão de segurança, né? Tem uma série de coisas que a prefeitura é que coloca uma estrutura para poder acompanhar. Se às vezes 2, 3 obras na cidade você já vê aí os problemas que estão acontecendo, imagina você pegar, por exemplo, o início de uma construção de uma ponte, uma duplicação de uma via, né? A drenagem de um bairro ou de uma via importante. Onde você vai arrumar gente para acompanhar isso? Então não adianta, senão daqui a pouco você transforma a cidade num canteiro de obras, mas ninguém consegue entrar e nem sair da cidade também. É o que acontece, por exemplo, ali na Avenida Santa Helena, né? Perderam um tempão fazendo ali a parte de drenagem, né? E deveriam já ter aproveitado, feita a parte de água e esgoto, e depois já feita a pavimentação, entregue e liberado para a população, não. Fizeram uma parte, entregaram, agora vai ter que fazer tudo de novo. Chiquinha Churig, mesma coisa. Imagina para o comércio, imagina para essas pessoas a dor de cabeça que é. Faz de uma vez, pode demorar um pouquinho mais, mas pelo menos você entregar, está finalizado. Agora, fazer em 2 etapas, serviços que vão interditar uma via, e Jacareí já é um problema no nosso viário, aí é um problema da história da nossa cidade, não é culpa do prefeito, né? O que também atribui tudo a ele. Enfim, gestão, visão, preciso de experiência. Eu falo muito assim que ninguém é salvador da pátria, mas você tem que montar equipe boa. O bom técnico não precisa ter jogado bola, mas ele tem que entender de futebol. Ele tem que saber que cada um tem que jogar numa posição e oferecer o seu melhor. Se você não puser as peças certas no lugar certo, mas não tem prefeito
Não tem, você pode trazer o cara com MBA, pode trazer o cara formado em Harvard, que ele não vai resolver o problema. Se a equipe que ele colocar não for uma equipe competente, não tem solução. Eu ia colocar um ponto mais específico, mais objetivo, Arildo, só para a gente finalizar essa questão da obra. Terceira ponte, você enxerga de que forma? Essencial, não tão essencial? Você acha que o dinheiro tem que ser uma aposta maior nesse sentido ou você acha que a prefeitura está buscando a aposta nessa terceira ponte? Jacareí, na verdade, não precisa de uma terceira, precisa de uma quarta ponte também, né? A gente diz isso. A questão da ponte, essa principalmente que está sendo muito aventada, ela não vai resolver o problema, tendo em vista que você só vai canalizar um fluxo maior de veículos para um ponto que já é estrangulado, que é a saída ali para a região de São Silvestre, Bandeira Branca e a região de Esperança. Hoje nós temos uma única saída ali que se chama a Padre Eugênio. Ou seja, aquela via não está projetada para receber tantos veículos. Quando chegar ali vai estrangular tudo. Então você tem que começar primeiro por onde deveria desafogar. Existiu no governo passado o início, né, de uma via que ligava ali a região do Esperança à região ali do Emília, do Flórida. Acho que é alguma coisa dos Manacás ali. Então, você tem que primeiro fazer a saída, para depois fazer a ponte. Porque se você fizer a ponte por si só, pode ficar muito bonita. Vai ajudar quem vem aqui da região ali da Malek a passar para o lado ali da Castelo Branco. Mas não adianta, quando chega lá na frente, não tem para onde ir. Vai cair no mesmo lugar. Então, a ponte, como eu disse, ela é importante. Se ela fosse feita concomitantemente com a via, porque uma ponte demora mais, com certeza terminando você teria a solução. Mas se fizer só a ponte, é chover no molhado, não vai resolver. Bom, entrar na parte dos partidos? Vamos falar então vamos falar agora de política. Futuro. Presente. Futuro e presente. Né? Futuro é hoje. Futuro é agora. Conta pra gente um pouco, Arildo, o que você projeta para você mesmo em relação não só a partido, mas em relação à política? Fica, vai, como você enxerga isso? Hoje você está sem partido. Sim, eu tenho uma passagem pela prefeitura, né, que foi de 12 anos, tive experiência, como você colocou, fui subprefeito algumas vezes lá em São Silvestre, fui secretário de esporte, trabalhei no diretor de logística, trabalhei na secretaria de governo e procurei nesse período fazer contato com inúmeras áreas, né? A gente não domina tudo, mas tem noção. Depois, com mais 8 anos de experiência aqui na Câmara, sendo presidente por 2 anos, a gente acumula uma certa bagagem que não pode simplesmente agora eu ir para minha casa e falar, bom, agora as coisas não são mais comigo. Acho que a gente precisa trabalhar na multiplicação e na formação. Então, eu já tinha um compromisso que eu não faria mais que 2 mandatos como vereador, isso já era uma coisa certa. Só que daí eu iria parar, né? E aí eu falei, vamos formar um grupo e esse grupo a gente vai trabalhar, vai preparar para quem sabe a gente tem um grupo aí com uma visão diferente para contribuir com a política da cidade. Só que a gente esbarrou em algumas questões, algumas pessoas não queriam ir para onde eu estava, tive alguns problemas internos também que não estavam batendo mais as nossas ideias e aí eu optei por sair do partido que eu estava até sexta-feira passada, que é o PT, que eu agradeço muito por todo o tempo que eu estive lá, um aprendizado, algumas pessoas que me ajudaram a entender muito. É um partido que, com todas as críticas que as pessoas fazem, algumas até injustas, é um partido orgânico, que funciona, que tem histórico, é um partido que sobrevive a tudo aí. Se gosta ou não é uma outra questão, mas a verdade é que é um partido que de fato existe, não é um partido criado só nos momentos das eleições. E aí, nessa nova empreitada, apareceu uma oportunidade. Foi a mim, né, na verdade ao Francisco Pessoa, o Chico, que é meu assessor, ele está hoje como presidente do PTB, a gente já vem fazendo um pequeno trabalho, mas ele está se acentuando agora no momento onde as definições têm que acontecer até o dia 3, para quem quer ser candidato, 3 de abril. E nesse sentido eu optei sair e agora devo estar indo para o PTB, devo estar me filiando semana que vem, na construção de uma proposta. Aí, obviamente, como eu já disse, não virei a candidato a vereador, poderei, né, estou colocando junto ao meu partido a possibilidade de ser pré-candidato a prefeito. Quando a gente diz pré, porque é o que a regra permite. A gente sabe que isso, a oficialização só acontece lá em julho, quando acontecem as convenções. Então, de forma geral, eu estou, obviamente, pleiteando isso, preciso do apoio das pessoas, preciso do apoio do partido, preciso do apoio de quem está querendo juntamente com a gente construir. E quando eu falo querendo construir, não precisa ser, pode ser outros partidos também, né? Estamos abertos ao diálogo
E nessa construção é que a gente vai buscar tentar corrigir as rotas da nossa cidade, que eu não tenho medo nenhum de errar, que infelizmente esses últimos 3 anos deixou o pessoal muito com a bola baixa. A gente precisa resgatar aqui a autoestima da população, porque Jacareí é uma cidade grande, uma cidade que merece estar sempre em evolução. Muito bem, então a gente agradece a presença do vereador Arildo Batista e deseja boa sorte para o seu futuro político. Obrigado. Agradecemos também a presença do jornalista Rodrigo Vieira e agradecemos também a sua participação. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.